A descoberta do ponto de mutação, aquele ponto em que o indivíduo percebe que dentro de si existem duas naturezas, é entender o ego e a consciência. Nesse filme, O Pequeno Buda, dele dá para tirar muita coisa positiva para a gente refletir. Primeiro, sobre a vida de Buda, que é impressionante, não é? E segundo, a sua descoberta. Podemos considerar aí o budismo, de certa forma, uma linha da própria psicologia humana. Então, esse é o tema central nosso de hoje. Então, vamos ao vídeo. Vamos, então, aproveitar aqui as imagens do filme O Pequeno Buda. Por sinal, é um filme que eu recomendo fortemente para aqueles que se interessam por esse tipo de conteúdo. Ao mesmo tempo que, nesse filme, nós temos a figura de Lama Nubu, que, de certa forma, nos dá uma aula sobre o budismo. E eu vou fazer aqui uma síntese, né, a minha própria interpretação. Então, começando por essa imagem, você observa o seguinte: eu vou comentar mais sobre o que se passa aqui. Buda está, na verdade, debaixo aí que é o Siddhartha, né? Gautama, está debaixo aí de uma figueira, meditando, e percebe que ele tem dupla personalidade. Ele percebe que ele tem outra estrutura psíquica dentro de si. Então, ele está observando essa outra estrutura. E aí, aos poucos, ele começa a perceber uma diferença, que há dois mundos dentro de si, por isso a diferença de figuras. No início, ele vê ele próprio, mas, de repente, ele começa a ver uma diferença, até chegar a um ponto de perceber uma diferença bem nítida, bem marcante, que é o estado da personalidade e do ego dentro de si. Nós vamos observar que ele vai percebendo a personalidade, o ego, e na prática ele está trazendo consigo a percepção da própria consciência. Então, a consciência, a essência, frente a frente do ego, o falso eu. Então, nós temos aqui à direita o falso eu, que tenta controlar a vida do indivíduo. Ele acha que ele é o comandante, e essa estrutura, que a gente considera uma máquina, né, não é um ser real, mas aqui está simbolizado por uma outra pessoa. Né? Então, duas estruturas psíquicas dentro do indivíduo. E aqui existem as falas do filme que eu vou relatar aqui, pela importância que tem para a gente interpretar junto, né, essa temática aqui. Então, após aconteceram vários momentos de tentações quando ele estava meditando, né? Então ele se volta para o seu interior, já está meditando, já está fazendo isso, e aí descobre essa presença desse estado da personalidade do ego, né? Vivendo dentro dele, né? Então, temos aqui o diálogo, o ego, porque nós temos essa voz que vem pelo nosso pensamento, pela nossa mente. Você poderia ser meu Deus? E aí, esse eu, né, o próprio Siddhartha, arquiteto, finalmente um encontro, não reconstruirá a sua morada novamente. Ou seja, você ocupou todo o espaço dentro de mim, mas da agora para frente você não vai voltar a fazer isso. E o ego? Ah, mas eu sou a sua casa e você vive em mim. É muito interessante esse diálogo, é muito inteligente, né? E aí eu estou mudando aqui de lugar as peças aqui. Ó Senhor do meu próprio ego. Isso o Siddhartha falando, que é o verdadeiro eu. Você é pura ilusão. Você não existe. A terra é minha testemunha. É impressionante, então, esse momento, esse confronto aí entre o seu verdadeiro eu e o seu estado, né, egóico ou de personalidade. Então, Siddhartha atinge o estágio de Buda. O que é estágio de Buda? Uma pessoa acordada, uma pessoa que está atenta, é a pessoa que percebe o que se passa dentro de si. Então, ele está desperto.
Então, por mais que se use a palavra iluminação, mas a palavra usada dentro da tradição, Buda é o desperto, o que está atento, é o que está acordado, é o que se percebe, né? Percebe essas forças internas dentro de si. E aqui, ó, gostaria de passar também um exercício que eu mesmo faço, né? Eu vou chamar isso aqui de estratégia psíquica, né? Então, vem o pensamento e surge na minha mente, às vezes julgando a situação, dentro de casa, ou julga um amigo, é impressionante. É como se quisesse criar um estado de guerra, né? Então, o que eu faço? Chame esse que apresenta proposta de ação em diferentes cenários, o tempo todo de Chico, de Tião, de qualquer nome. Então, eu chamo, quando vem o meu pensamento, criando cenários e falando para mim, eu chamo, ô Chico, ô Tião, de qualquer nome. Por quê? Porque eu quero, né, entender que é uma outra personalidade, é uma outra coisa, eu não sou aquilo. Agora você começa a perceber que você não é o pensamento, que as propostas em geral não correspondem ao que a sua consciência concorda. Eu fico impressionado é como o pensamento vive baseado no corpo, tanto o corpo biológico como o corpo psíquico. O corpo psíquico quer chamar atenção, quer status social, né? Quer ser melhor que os outros. O corpo quer os prazeres, então ele vem comandando. E eu chamo de Chico, ô Chico, o que você está pensando aí? Que análise doida você está fazendo aí? Você quer guerra? Quer que eu guerreie com as pessoas? Né? E brinco com ele. E com isso eu separo claramente a minha consciência da minha mente. Né? Então avalie o que ela fala e dê feedback para ela. Esse tal Tião, Chico, qualquer nome que você coloque. Essa é uma estratégia, então, de lidar com isso, para nos ajudar a perceber esse mundo psíquico. Então, vamos lá. Significado de iluminado, acordado, atento, desperto. Né? Porque senão a palavra iluminação confunde um pouco. Né? Então, acordado. É muito comum no Oriente em geral, não só na Índia, né? Quando você vai para o Japão, no Zen budismo, ele fala o seguinte: você está dormindo, você não acordou, acorde. Ele fala, acorde. O que é acorde? Perceber o que se passa dentro de você. Então, no Oriente, o sábio fala que os ocidentais continuam dormindo, não estão atentos à sua natureza. Né? Acordado, o indivíduo passa a fazer uso separado da consciência plena da mente, da forma de pensar. Em síntese, pensar tem seu perigo. E muitos autores dizem, igual o próprio Lao Tse diz, você sofre? Você sofre porque pensa, ou seja, pensa muito. Em vez de estar no estado de consciência, está sempre pensando e dando vazão às questões opostas. E essas questões opostas, elas vão gerar estresse e angústia em você. Então, temos que aprender a pensar, né? E dar direcionamento aos nossos pensamentos e não ser subjugado por eles. Surge com a meditação. Porque sem a meditação, sem te refletir sobre o estado interno, nós não temos controle da situação, né? O comandante acaba sendo o pensamento e não a nossa consciência, né? Então, quem deve ser o comandante? É a nossa consciência que comanda o fluxo dos nossos pensamentos. Eu posso parar de pensar em algo, pensar em outra coisa e fazer minhas escolhas, né? Pensar é avaliar, é julgar. Esse formato não permite a expressão dos arquétipos da consciência. É muito interessante isso. O amar, por exemplo, não tem como amar julgando, comparando, usando a mente. Então, quando eu vou para o campo dos arquétipos da minha consciência plena, eu não posso misturar com os pensamentos, senão eu não acesso esse estado, esses arquétipos, né? Então, é um jogo de esconde-esconde. A mente mente para nós, né? A mente livre não permite o uso da consciência plena. Se a mente está jogada, solta, livre, e gera fluxo de pensamento contínuos, não vai gerar nível de consciência. Né? Então, é muito importante que Siddhartha Gautama, conhecido como Siddhartha Sakyamuni, né? Como é que ele chegou a esse ponto de se iluminar, de estar atento? Então, é muito importante agora a gente falar um pouco da história. E depois nós vamos falar e fechar esse assunto também sobre a meditação debaixo da figueira. Primeiro, ele se mostrou uma pessoa indignada com a morte,
com as doenças e sofrimento humano. A sua insatisfação o levou à busca. Agora ele era o escolhido. Porque do conceito de Matrix, você só vai perceber a sua consciência se você estiver insatisfeito na vida só baseado no seu estado mental, que é um estado pobre. Porque quem usa sua mente, a personalidade, vive estressado e angustiado. Chega um ponto que a pessoa começa a se avaliar, a se perguntar o que se passa. Aí o indivíduo é escolhido, ele está pronto para um salto. Então é muito importante também a literatura, no caso do livro do Hermann Hesse sobre Siddhartha. O Hermann Hesse fez um trabalho belíssimo, eu recomendo fortemente a leitura do livro Siddhartha, né? Mas Siddhartha nasceu no sul do Nepal, em uma família da realeza. Ele foi criado de forma a não perceber as mazelas humanas. Siddhartha renunciou à sua condição de herdeiro ao trono, de príncipe, para buscar a origem do sofrimento humano. Ele era o escolhido, alguém no meio do caminho entre a ignorância e o conhecimento, entre viver pelo prazer e viver de acordo com o real sentido da vida. Então, o livro do Siddhartha Hermann Hesse vai ajudar também a completar essa reflexão que nós estamos fazendo, juntando com o filme O Pequeno Buda. Então, nós temos aqui, temos que refletir bem. Siddhartha era príncipe da realeza. Está aqui o pai dele, a estrutura que ele tinha lá, toda uma estrutura de riqueza material. Você pensa bem o indivíduo abandonar esse estado de coisas para fazer uma busca interior. É importante entender Siddhartha, que vamos conhecer depois como Buda, porque está desperto, né? Então, embora o pai dele, né, procurou deixá-lo sempre longe das mazelas humanas, sem perceber o sofrimento, procurando fazer dele uma pessoa que vivia com mais, teoricamente, sendo mais feliz, mas aí ele percebe, ele sai do palácio, sai da área, vai conviver aí na periferia do seu reino, ver pessoas sofrendo com doenças e morrendo. Eu tive a oportunidade, tanto na Índia quanto no Nepal, e principalmente no Nepal, de ver aqui eles colocando fogo no corpo do morto, né? Eu fiquei de um lado do rio, acompanhando isso por um bom tempo, um corpo atrás do outro sendo queimado e as cinzas jogadas no rio. Isso é muito forte. Fico imaginando, então, o Siddhartha, quando ele defronta com essa questão da morte. A morte nos ajuda a pensar na vida, porque ela é um fim de um período, de um tempo. Então, nos ajuda, então, a nos entender melhores. Então, está aqui, você tem um morto, queimou, e a cinza dele vai para o rio, né? Então, quando Siddhartha sente a morte, ele entra em sofrimento. Ele quer entender a existência, ele vê que tudo tem que fazer sentido. E por isso, agora, a partir desse momento, se dedicou à busca da erradicação das causas do sofrimento humano. Ele se propõe para ele mesmo. Não se esqueça de alguém que está numa realeza, é príncipe, herdeiro de um trono. Abandona tudo. É como se você abandonasse a sua vida, né? De ter um iate, fazenda, helicóptero, Ferrari, e fazer uma caminhada interior. E aí, o que ele faz quando ele abandona o reino, né? Ele vai viver como uma seta. Deixa o conforto, vai para a floresta e não sai de lá, né? A proposta é não sair de lá enquanto não encontrar a luz e buscar a liberdade. Ele passou 6 anos. Gente, é muito tempo. Se você imaginar comendo o que quase não existe, inclusive fezes de animais, né? Vivendo a forma, uma condição extrema de vida, 6 anos sem sair desse espaço. Ele acaba sendo um líder dos ascetas também. Ele mostra uma superioridade em termos de conhecimento, de capacidade de análise, mas ele vai se perceber que esse caminho não está correto. Chega um ponto, depois de 6 anos, que ele percebe que esse caminho não vai levá-lo aonde ele quer chegar. Então, veja o estado em que ele está, né, demonstrado também nos filmes, né, de situação extrema. E, de repente,
ele está na beira do rio e escuta o pessoal da música, né, falando algo muito importante, né? Primeiro eu vou ler aqui: exercícios para o domínio do sofrimento, de mentes fortes, que esquecem os corpos. Então, essa era a ideia do asceta, né? Ele viveu nisso. E, de repente, ele vê alguém ligado à música, que está num barco, dizendo: se a corda ficar frouxa, ela não toca. E se esticar muito, ela rompe. E ele percebe que o caminho é o caminho do meio, sem extremos, né? Que ele tinha seguido um caminho errado por 6 anos. O que vai acontecer com os demais ascetas? O pessoal se sente abandonado, e como se também Siddhartha tivesse abandonado a busca da luz. E seus discípulos se sentiram traídos, porque achavam que era dentro da mata, como ascetas, iam achar esse caminho da luz. Mas Siddhartha percebeu que ele estava numa canoa furada. E aí? Ele vai para debaixo de uma figueira e, com a forte disposição, não vou sair daqui até entender o que se passa dentro de nós, por que do sofrimento, por que dos problemas humanos. Com atenção plena e por um longo tempo, ele continua a sua meditação. E aí nós vamos verificar que acontece um fato. Os demônios de Mara. Mara é símbolo exatamente do demônio que nós temos dentro de nós, né? Que gera os impulsos ligados ao prazer, né? Ligado ao status, às questões do medo também, que serve para você controlar as pessoas, né? Então, quando se enfrenta com Mara, se enfrenta a si mesmo, com as suas questões mais sérias do ponto de vista psíquico. Então, ele está aqui meditando, mas Mara, a sua personalidade está atenta para não deixar ele fugir do controle, não é? Do controle dele. E aí Mara, que é esse instinto psíquico que nós somos, envia seus demônios, aqui conhecido como 5 filhas de Mara, né? Que é o senhor da escuridão, que é o nosso estado egóico, que é a nossa personalidade, né? Então, envia o espírito do orgulho, da ganância, do terror, da ignorância e do desejo, né? E qual que é a ideia, né, da personalidade do ego? Quando, por exemplo, as filhas de Mara, né, mocinhas jovens, se provocam na frente dele, buscam excitá-lo. E a excitação que o indivíduo sofre, seja ligada à parte sexual, seja ligado à alimentação, à bebida, às questões do status e tudo, você se excita com essas questões, você abandona seu estado de consciência e tira o indivíduo da sua busca, né? Então, ele começa na meditação a perceber a sua excitação, a provocação que vem do orgulho, ganância, terror, ignorância e desejo. Ele está, então, meditando e percebendo essas forças, né? E aí vem sobre medo, sobre poder, e vai gerando dúvidas, e sente aqui, por exemplo, você confrontar com o exército, que tenta te atingir, gerar medo, né? E ele transforma, através da meditação, tudo isso no autocontrole, percebendo que agora ele não está sujeito mais a essas forças. E aí ele acorda, e aí ele se ilumina, então ele se transforma debaixo desta figueira. Eu tive a oportunidade de viajar 2 vezes pelo Nepal, pelo Himalaia, e buscando meditar mais sobre a existência. E no Himalaia, você tem que estar no momento presente praticamente o tempo todo, até porque você tem que subir e descer montanhas e tem que ficar atento aonde você coloca o pé o tempo todo, né? E quando eu fui uma das vezes ao Nepal, eu recebi do governo do Nepal um texto que dizia mais ou menos assim: não venha ao Nepal para tentar mudar o nosso país, porque ele é um país pobre, né? Você nas montanhas, você não tem estradas, as pessoas carregam tudo nas costas,
Se a pessoa tem um acidente, você tem que carregar ela nas costas para levar para o hospital, você tem que carregar um armário nas costas para levar para a sua casa, você quer construir uma casa, tem que carregar o cimento, o tijolo nas costas, né? Então, mas as pessoas se sentem que elas vivem felizes no Nepal. A gente vê as pessoas sorridentes dentro desse quadro, vivendo bem. Então, o governo diz, não vem aqui para mudar o nosso país, Nepal. Vem ao Nepal para ver o que o nosso país pode fazer para mudar você. Essa é uma mensagem muito forte. Então, nós temos aqui a cidade Lumbini, onde nasceu Buda, o Siddhartha, Gautama, o Sakyamuni, e aqui onde eu passei, Pokhara, Johnson, que é próximo aqui, já quase divisa com o Tibete, né? Katmandu, inclusive já também aqui no Everest, já peguei um avião, já sobrevivei aqui ao Everest também, né? Então, eu queria fazer então um registro de alguns pontos aqui que são importantes para nós nesse momento. Estou tentando tirar aqui a imagem que está me atrapalhando aqui, que é do próprio software, né? Siddhartha Gautama nasceu, então, em Lumbini, nessa cidade que eu mostrei para vocês aí no mapa, no clã de Sakya. Ele se casou com Yasodhara aos 16 anos e tiveram um filho, Rahula. Esse filho, praticamente, ele tem na fase que ele deixa a sua vida da realeza. Após 29 anos de vida de príncipe, ele sentia, né, um desconforto. Ele sentia que a riqueza material não era o objetivo final da vida. Olha que coisa impressionante. Ele, vivendo na realeza, percebeu que aquela vida de riqueza não era o seu caminho de vida. Seu pai o protegeu dos ensinamentos religiosos e do conhecimento do sofrimento humano. Então, ele não dominava bem o próprio hinduísmo, né, nesse momento. Ele abandonou a vida de riqueza para ter uma vida ascética e ser mendicante. Você pensa bem, você mendicar comida, né, para as pessoas, para poder sobreviver. Seu objetivo era buscar a superação dos problemas humanos através do ascetismo. Ele teve professores eremitas e alcançou um elevado nível de consciência meditativa, sucedendo seus professores, agindo mais austeramente com as práticas e yogis. Viveu praticamente 6 anos na floresta, se alimentando com o mínimo para se manter vivo. Eu já fiz comentários antes, aproveitando aquelas imagens do filme. Ele abandonou a vida ascética por acreditar estar seguindo o caminho equivocado para seus objetivos, tendo optado pelo caminho do meio. Ele aprendeu de um músico que esticar a corda ele poderia romper, que se deixá-la frouxa, não toca. Estou reforçando aqueles temas iniciais. Ele tomou a decisão de sentar debaixo de uma figueira e sair de lá só quando tivesse resposta para seus questionamentos sobre a verdade. Em 49 dias de meditação e com a idade de 35 anos, 35 anos, hein? Não esqueça que ele saiu do reino com 29. Ele alcança o despertar, que é a iluminação espiritual. Você começa a perceber essa energia interna, que não é matéria, né, dentro de você, né, que é a iluminação, então, espiritual. Percebendo a verdadeira natureza dos fenômenos psíquicos, o que contribui para se viver de maneira plena, livre de condicionamentos mentais e geradores de todo tipo de sofrimento. Então, condicionamento mental é gerador de sofrimento. Usar excessivamente a mente e o julgamento é gerador de sofrimento, de angústia e estresse. Para Siddhartha, agora, o Buda, que significa o desperto, não é intermediário entre o homem e a sua natureza espiritual. Então, através da meditação e sem gurus, o indivíduo atinge o despertar. Esse processo de iluminação é comparado com o que acontece com o nascimento da flor de lótus, símbolo de beleza e iluminação e que não toca o pântano, onde estão suas raízes. Na Índia, principalmente, se usa muito, então, a flor de lótus para explicar a iluminação, porque a lótus nasce no pântano, que representa, então, o nosso ego, a nossa personalidade. E, de repente, surge a flor mais bonita que existe no Oriente, que é a flor de lótus, mas ela não toca o lodo, né? Então, é o símbolo da autorrealização humana, é a descoberta da sua consciência em você. Com base em suas descobertas sobre as causas do sofrimento, ele desenvolveu as 4 nobres verdades, que não é tema do nosso vídeo de hoje, mas é tema que vai interessar, né? Espero que
quem está nos assistindo vai buscar e fazer pesquisa sobre esse ensinamento do Buda, o Siddhartha. Então, aqui temos, então, na verdade, o soar das trombetas, né? Houve uma iluminação, houve uma transformação da questão mais séria do ser humano. Aquilo que rompe, né, o seu caminho, que gera o despertar, que é perceber a dupla personalidade, a força da personalidade do ego e a questão da consciência plena. E aí eu começo a perceber realmente o meu lado espiritual. Nós estamos falando aqui de religião. Aquela parte de energia que nós temos, que todos nós trazemos dentro de cada um de nós. Era isso que nós tínhamos para esse vídeo, né? Então, até um próximo vídeo.